todos os números hoje que saem do governo Lula, a gente sempre coloca uma dúvida. Por quê? Porque a gente já pegou várias vezes eles falando coisas que não são verdadeiras. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Avançar com nossa pauta por aqui, tem uma informação em relação à conversa de Lula e Trump, né? Nós falamos aqui já na semana passada sobre o telefonema e eles conversaram aí, o Lula emitiu uma nota, enfim. E uma nova reunião foi marcada agora entre os dois países, tá? Brasil e Estados Unidos devem se reunir na próxima segunda-feira, às 14h30 da tarde, de acordo com informações. Fontes afirmam que houve uma mudança na data da reunião para contemplar ajustes na agenda das autoridades representantes dos países. Devem participar do encontro, que será virtual, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. Essa será a primeira reunião entre os países, com exceção da ligação entre o presidente Lula e Donald Trump, após o início das tarifas impostas contra o Brasil em julho. O objetivo do encontro, segundo o ministro Márcio Elias, é negociar para ampliar a lista de isenção das tarifas. O governo havia informado que tentava negociações com os Estados Unidos desde o início, ou melhor, desde o anúncio das taxas, no entanto não obteve retorno. Um interlocutor a par das negociações afirmou ao Metrópolis que as discussões entre os países estavam ocorrendo em níveis técnicos, com a apresentação de diversas propostas e contrapropostas. Esse interlocutor aponta que o Brasil está disposto a negociar com os norte-americanos e o debate não deve depender do calendário eleitoral, segundo esse interlocutor. Max, eu quero tratar de um tema porque quando nós noticiamos essa informação mais cedo, nós tivemos, inclusive aqui no Jornal da Hora Verde, a presença de modo virtual do PH Vox. E o PH Vox dizia o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos fez na semana passada algumas ligações a líderes de outros países para discutir o apoio desses países ao Irã. Não ficou muito claro como é que se deu essa conversa entre Donald Trump e Lula, se foi o Lula que ligou, se já estava marcado, se estava agendado. O que diz a nota do governo brasileiro é que teve uma conversa por telefone, que durou 1 minuto e 20, tudo isso nós discutimos aqui. Mas hoje o PH trouxe uma informação que me chamou a atenção, porque diz que o Donald Trump teria ligado a líderes de outros países para falar sobre a guerra do Irã, e principalmente alertar alguns países que têm relações comerciais com o Irã. E aí surgiu a dúvida aqui pela manhã se essa ligação, essa conversa entre Lula e Trump não teria se dado nesse sentido, de uma ligação do governo dos Estados Unidos para o Brasil, do ponto de vista de orientação ou de alguma forma tentar conversar com o governo brasileiro, porque é um governo que tem relações econômicas, relações comerciais também com o Irã. Então essa coisa ficou. Agora, nós falávamos aqui sobre uma reunião para marcar outra reunião, né? E essa era uma preocupação que a gente tinha, porque enquanto isso a taxa está correndo e o consumidor, o empresário, as empresas, a indústria tem sofrido por conta da sanção dos Estados Unidos. Quero a sua opinião sobre esse tema e se... pelo menos de acordo com aquilo que o PH Vox disse pra gente hoje, é um outro cenário, né? Não é um cenário daquele de que o Lula falou, que deu a entender que ligou para negociar, para tratar da soberania, e depois ele disse que a conversa com o Trump é sempre muito boa e tal, e depois o segundo escalão que atrapalha, mas se de fato a conversa partiu do Donald Trump alertando países em relação às negociações com o Irã, ou a parceria com o Irã, seja ela econômica ou em qualquer outro sentido, isso muda o cenário, né? Completamente, Wellington. Inclusive, a gente sempre fica na dúvida daquilo que vem de informação do governo Lula. Felizmente, o governo Lula hoje ele tem tanta credibilidade quanto o Partido Comunista Chinês. Tudo que vem do governo, todos os dados, todos os números de inflação, número de mortes de indígenas, número de desmatamento, ou seja, todos os números hoje que saem do governo Lula, a gente sempre coloca uma dúvida. Por quê? Porque a gente já pegou várias vezes eles falando coisas que não são verdadeiras. E quando se trata de Estados Unidos, piorou. Se você pegar aí o último ano, os últimos 2 anos do governo Lula, tudo que eles falaram em relação aos Estados Unidos, quando você vai ver
Na realidade, foi justamente o contrário. Eles aumentam sempre para o lado deles de maneira positiva. Claro, aqui também tem um pouquinho de marketing, aqui também tem um pouquinho de propaganda. O investidor estrangeiro, ele está tirando dinheiro da Bolsa de Valores brasileira como nunca. Numa das semanas que passaram, teve uma semana que foi a maior retirada de dinheiro estrangeiro em uma semana desde 2008, que foi quando teve a crise nos Estados Unidos. Então, a gente está vivendo um momento que é o pior da relação Brasil e Estados Unidos. Eu não acredito, eu não duvido que o Lula tenha tentado puxar essa conversa. Ele precisa disso por uma questão eleitoreira. Agora, é claro, por que o Trump aceitou essa conversa neste momento? Será que foi só por causa que era de interesse do Lula, do Brasil, ou porque ele realmente tinha um recado para dar, ou porque realmente ele tinha um assunto para dizer? A gente precisaria ouvir o outro lado, Wellington. Essa que eu acho que é a questão que esclareceria todos esses tópicos. A gente precisaria ouvir o lado americano, aquelas postagens que normalmente o Trump faz logo depois que ele tem uma conversa com algum líder mundial, que inclusive neste caso ele não fez. O que para mim coloca ainda mais irrelevante essa conversa com o Lula, porque se o Donald Trump achasse que eram aquelas conversas relevantes, importantes, que vão trazer alguma mudança, ele sempre publica lá na Truth Social, né, a rede social criada pela empresa do Donald Trump, e ele não fez isso. Então isso também é um sinal de que, olha, não é tão relevante assim, as coisas provavelmente não vão mudar tanto como o Lula quer que as pessoas acreditem. De novo, por quê? Porque é propaganda, isso aqui é propaganda eleitoral. Isso aqui tem, óbvio, com um eleitor, mas muito mais com um eleitor mais qualificado. Ele está tentando conversar aqui com o mercado financeiro, ele está tentando conversar aqui com aqueles que estão preocupados com seus investimentos nos Estados Unidos, preocupados com a deterioração das relações Brasil e Estados Unidos e o que vai acontecer com mais 4 anos de Lula. Então é normal que ele tente distensionar nesses meses que antecedem a eleição. Depois da eleição, eu acho que o Lula vai virar completamente, porque aí já não importa mais, principalmente se ele vencer, né? Tomara que é o que a gente não quer que aconteça, exatamente para poder recuperar de verdade as relações com os Estados Unidos. Então ele vai realmente sempre fazer um aumento, aí tentar vender positivamente o que está acontecendo. É fato que eles conversaram sobre a questão das tarifas, senão não haveria agora a marcação dessa reunião com o representante do Escritório do Comércio americano, o Jameson Greer, mas vai ser uma reunião online. Quantas reuniões online dessas já tinham acontecido antes? Eles falam aí de mais de 30 reuniões de negociações, mas eles estão contando as ligações para marcar a reunião nessas 30. Então, dessas 30 aí, se bobear, você pode cortar na metade de reuniões de fato. E aí, reuniões que realmente andaram, talvez seja muito menos. Infelizmente, Wellington, o Brasil do Lula, né, o governo Lula, ele tomou uma escolha, ele fez a sua escolha, ele tomou uma postura, e a postura dele é anti-americana. É só você ver a maioria das coisas que o Lula fala em seus discursos, tanto quanto o Trump, tanto quanto o Marco Rubio. Então, agora, o que ele quer? Ele quer se unir à China, ele quer se unir à Rússia, ele quer se unir ao Irã. Inclusive, eu repito aqui uma informação que a gente trouxe num outro primeira página. O próprio Donald Trump publicou dizendo que vai fazer a maior guerra econômica contra o Irã. E hoje o Brasil é um dos países, talvez um dos países que no mundo estão mais empenhados em salvar a economia iraniana. Então, o Brasil se coloca numa rota de colisão nessa guerra econômica que os Estados Unidos querem fazer. Aí vem a pergunta para o Lula. Você está disposto a deixar de negociar com o Irã, que é um regime que financia células terroristas no mundo inteiro?
Essa é a grande pergunta, porque se ele não estiver, e óbvio, né, não depende muito do que ele fala, mas muito mais do que ele faz. Se ele não estiver disposto a realmente se afastar dessas ditaduras sanguinárias, de nada vai adiantar uma conversa, uma ligação, uma reunião. Vão ser só palavras, Wellington. Perfeito. Edu, quero te ouvir sobre o tema. Estamos sem o áudio do Edu, não sei se... Desculpa. Agora sim, perfeito. No dia 20 de agosto, né, a gente viu que teve uma publicação que informou que o Brasil estava estreitando laços foi na quinta-feira passada, que o Brasil estava, né, estreitando laços com o Irã. Então, seguindo nesse, né, amplia parceria com o Irã. E aí, no dia 24, que foi ontem, nós vimos o secretário de Tesouro, Scott Bessent, falando que o mundo precisa escolher entre os Estados Unidos e o Irã. Este é o cenário já de quinta-feira até ontem, né? Hoje é terça-feira, então de quinta-feira até ontem, segunda-feira. Você já vê que, primeiro, que já tem essa medida, essa possibilidade de sanção a quem for parceiro de Teherã. Já foi deixado bem claro isso. Segundo, a gente sabe as questões também aqui no hemisfério, né? Aqui na questão do continente americano. O escudo das Américas, seguindo conforme o seu planejamento, vide a operação militar que se deu no Equador, foi declaradamente conforme embasamento da atuação do escudo das Américas, e aí nós temos agora essa situação em que o Lula quer ampliar, né, segundo o que foi falado, que ele queria ampliar o rol, né, da lista de isenção de tarifas. Honestamente, eu não creio nisso. Eu acho até que passou, já precluiu, como é dito no direito, mas passou do momento em que o Lula tivesse qualquer possibilidade de barganha. Eu acho que ele ainda está naquele mesmo momento quando ele tentou dar um drible, né, o pessoal fala assim na internet, no Trump, e que ele foi retirado a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa, naquela ocasião, prometendo que, por exemplo, seria aprovada, né, a anistia ou que teria demonstrado o avanço. Naquele momento eu percebi o quê? E aí eu tento trazer para vocês a minha leitura do caso. Então tem esse entrosamento com o Centrão, da mesma forma que foi feita certos projetos para inglês ver. Até hoje, os presos do 8 de janeiro não viram os reflexos, os benefícios da lei da dosimetria, né, que foi suspensa na canetada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então a gente sabe disso. Ao mesmo tempo que o ministro Alexandre de Moraes se esforçou para ser um anfitrião, junto com Davi Alcolumbre e o presidente da República, o atual presidente da República, para que selassem a paz e avançassem esses projetos. Isso eu já falei aqui numa outra oportunidade. Mas onde que entra, então, o ponto da ligação do Lula? Ele dá um respaldo, ele dá uma resposta, melhor dizendo, dando essa resposta que ele estaria avançando com a PEC da segurança pública, que está se esforçando para o combate das organizações criminosas no Brasil, ao mesmo tempo que ele acaba também atendendo certos anseios ou pretensões do governo dos Estados Unidos envolvendo o escudo das Américas. Este é o primeiro ponto. Mas como é que o Lula vai se livrar dessa questão do Irã? Ele acha que ele pode ficar no meio termo. E aí o Scott Bessent foi contundente com relação a isso. Bom, então vocês têm um prazo para justamente escolher entre Estados Unidos e Irã. Caso ao contrário, vocês sofrerão mais sanções por se associar ao Irã. Lembrando também daquela publicação da Embaixada do Irã, que coloca o Cristo Redentor destruindo a Estátua da Liberdade, além daquela reunião com o Geraldo Alckmin, o vice-presidente Geraldo Alckmin, em todo aquele pessoal lá, chefe da Jihad Islâmica, do UTIS, Hezbollah, Hamas, todo mundo foi morto. Só restou vivo o Geraldo Alckmin. É este o cenário que o Lula tem em sua ligação, além de ter sido infrutífera aquela reunião que ele teve, que ele ficou com aquela cara de pessoa com indigestão e ainda mais fazendo coletiva de imprensa na Embaixada Brasileira com uma coletiva controlada, assim melhor dizendo. Então só aquela imprensa oficial governamental, vamos colocar assim, né, a velha imprensa, quem estava autorizado naquela ocasião, que ele deu aquela entrevista que não teve nem foto com o presidente Trump, e muito menos toda aquela situação que ele falou que houve um atraso, a gente sabe muito bem que foi uma balela. É este o cenário que nós estamos vendo, o Lula conversando com o Trump, tentando negociar, marcar uma segunda reunião, marcar uma nova reunião,
ao mesmo tempo que o Trump também sabe, por meio do secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro Scott Bessent, toda a atuação do governo brasileiro na América Latina. Então, qual que é a barganha do Trump nessa situação? Ele ainda pode falar da PL de terras raras. Ele pode falar que ele já declarou que é um aliado. Hoje ele é um aliado do Trump. Aí querendo agir como um demônio zobeteiro, provocando uma discórdia, tentar colocar uma discórdia entre o Marco Rubio, secretário de Estado, com o atual presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Este é o cenário que eu vejo que o Lula não tem nenhuma possibilidade, até porque todos esses agentes que eu falei, todos os personagens, Trump, Rubio e Bessent, sabem que as eleições do Brasil ocorrem em menos de 2 meses. O que o Lula tem a oferecer? Eu acho que não tem nada a oferecer, mas eles vão escutar o que o Lula tem a oferecer, Wellington. Vamos falar com a nossa querida Zizi sobre esse tema, a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Diga lá, Zizi. Eu tentei observar essa situação de Lula com Trump na perspectiva de Lula, porque a gente sabe que o establishment brasileiro, que são essas pessoas que realmente mandam esse poder invisível, eles não gostam de ficar contra os Estados Unidos. Eles sabem vamos dizer assim, do prejuízo que é para os negócios deles, para o futuro deles, para a ida, para o passeio deles, para tudo quanto é interesse deles, as relações do Brasil ficarem estremecidas com os Estados Unidos. E, de alguma forma, Lula é afetado porque ele quer se reeleger, ele quer continuar no poder. E ele não consegue continuar no poder só com o grupo dele. Ele precisa do apoio dessas pessoas que estão desse poder invisível, que o Centrão está incluído, né? E também o grande empresariado, os grandes financistas do país. Então, quando eu vejo o Lula desesperado para falar com Trump, dentre várias coisas, eu acho que ele está tentando também passar um recado para dentro. O recado para fora, para ele, eu acho que é pouco importante, porque o Lula não está preocupado minimamente com o Brasil, com balança comercial, não está nem aí para se a indústria brasileira está sofrendo, se o Brasil está perdendo emprego. Eu realmente não vejo. Se Lula tivesse preocupado com isso, ele tinha negociado em outras bases todos esses acordos ao longo desse ano e meio. Ele tinha, por exemplo, deixado de lado esse negócio aí de PCC e CV, que ele ficou o tempo inteiro dizendo que não era para ser considerado terrorista, como se a população brasileira não quisesse isso e tivesse concordando com ele, né? Então, eu vejo ele agora, está chegando a hora da eleição, ele precisa sinalizar para dentro. Então, vamos lá, eu quero dizer que eu quero falar com o Trump, Então, assim, o que ele quer passar? Ele quer passar uma imagem de uma pessoa que negocia, de uma pessoa que é equilibrada, que não é esse esquerdista radical que ele é na prática. Ele quer passar de novo Lembra da Carta ao Povo Brasileiro? Lembra Lulinha, Paz e Amor? Pois é, vira e mexe, ele tem que flertar com isso para algumas pessoas acreditarem que dessa vez vai ser diferente, né? Teve gente que... É impressionante como teve economista que apostou em Lula, disse que foi um absurdo, horrível o governo de Lula agora, e que está apostando de novo em Lula. Então, é muito louco o que acontece. Então, eu olho e vejo o Lula querendo fazer um esforço imenso para falar com Trump. E assim, porque de alguma forma, eu não estou falando que o governo americano interfere diretamente na eleição brasileira. O que eu estou dizendo é que o governo americano interfere indiretamente, na medida em que essas pessoas que não querem que o Brasil deixe de ter relação com os Estados Unidos também interferem na eleição, também financiam a eleição, também estão ali segurando esse STF para derrubar a direita. Então, assim, de alguma forma, eu acho que Lula está fazendo esse esforço de imagem, de apelar para a confiança, e enquanto isso ele tenta enganar Trump, mas ele não vai conseguir, viu, Wellington? Pois é o que a gente espera. E a questão que nós tratamos hoje de manhã, inclusive, é que ele, depois da ligação, ele faz o Lula, né, faz aqueles comentários, porque a nossa relação é muito boa, a nossa conversa por telefone é muito boa. Aí, na primeira oportunidade, ele vai dar uma pancada, né? Bate no Trump desnecessariamente, fala umas bobagens lá que ele costuma falar. Então, quer dizer, a relação não é tão boa assim, né? Porque quando você faz relação boa, quando você tem uma relação boa com outra pessoa, você não fala mal dela pelas costas, né? E é o que o Lula faz geralmente nos eventos em que participa por aí. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil?
O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.